Muitas artes marciais têm como referência Bruce Lee, não só o Kung Fu, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, conceito mundialmente difundido. Muitos artistas marciais também têm como Bruce Lee uma referência de técnicas, de performance e de estratégia de combate. Então, é muito relevante tudo que Bruce Lee fez, porque ele mudou o mundo. Na época dele, as coisas eram bem diferentes, ele tornou público muitas coisas, tirou muito da fantasia que existia. Uma das preocupações de Bruce Lee era trazer muita realidade. Agora, se tratando de Jeet Kune Do, ela é uma arte que Bruce Lee deixou de forma concluída. O que se tem de Jeet Kune Do é isso mesmo. Bruce Lee fez uma arte da qual ele conseguiu colocar tudo o que ele pretendia, e hoje estamos expressando a arte de Bruce Lee com totalidade? Não. Bruce Lee não concluiu o Jeet Kune Do, não tinha como. Bruce Lee não teve tempo hábil para concluir ou para contextualizar nenhum conceito de arte marcial concluído. Bruce Lee não teve tempo nem chegar a 50% do que ele pretendia em relação ao Jeet Kune Do. Eu digo que o que ele pode ter alcançado foi 30%. Então tudo que você vê de Jeet Kune Do ou qualquer expressão de Jeet Kune Do, da arte de Bruce Lee, é apenas 30% do que ele conseguiu desenvolver. Não chega nem a metade. Quando as pessoas me perguntam, o Jeet Kune Do, Bruce Lee conseguiu concluir o Jeet Kune Do, é uma arte que não foi concluída? Ela não foi concluída e nem chegou na metade. E isso eu vou mostrar para vocês através dos argumentos que vocês mesmo podem avaliar. É um critério um pouco factual. Eu, por exemplo, gostaria muito que o Jeet Kune Do fosse uma arte totalmente concluída, e é isso aí, tá ok, mas não é. Não é porque eu não quero, é porque é fatos da vida. Vamos começar primeiro entendendo que Bruce Lee morreu com 32 anos. Isso é complicado. E quando começou a desenvolver o Jeet Kune Do, foi em 1965. Ele morreu em 1973. Não tem como você ter tido muito tempo hábil para concluir uma arte marcial, principalmente em meio ao que foi a vida dele. Quem estuda a vida do Bruce Lee sabe que assim, ele não teve tempo, ele dava aula para os caras? Dava aula, mas ele dava aula e ao mesmo tempo ele estava envolvido em filmes. Ele também estava ainda construindo algo para si mesmo, para depois conseguir passar para os outros. Com os alunos conseguia fazer um desenvolvimento pessoal, porque isso é muito legal de ser professor. Às vezes você está desenvolvendo algo e você tem os alunos que conseguem te auxiliar nesse desenvolvimento. Isso é muito interessante, a relação aluno-professor. Então era isso que rolava mais ou menos, mas o contexto ele estava ainda desenvolvendo muito, e ainda para ele. Então ele não teve tempo hábil para conseguir passar de fato, de maneira total, para qualquer pessoa, que treinasse particular ou não importa. É muito pouco tempo para você desenvolver uma arte marcial, ou um sistema, ou um conceito, ou uma filosofia. Jeet Kune Do é uma ciência do combate. Mesmo assim, você precisa ter muito mais critério, você precisa colocar muitas coisas à prova, você precisa ter muito mais tempo. Tá? E ele não teve, ele foi pego no meio desse desenvolvimento. Com certeza Bruce Lee não esperava morrer no meio desse caminho, então para ele não tinha uma pressa em si em concluir qualquer coisa. Os alunos que ele passava aula, mas assim, a maior parte ele estava também dedicado ao treino dele e estava dedicado também a fazer coisas para filme. Então muitas coisas ele até estava usando alunos para desenvolver cenas de filme, não estava pensando em desenvolver uma arte marcial. Ele estava pegando algumas ideias e vendo se aquilo se encaixava em filme. O tempo todo a cabeça dele não era desenvolver um sistema, ou uma arte, ou um conceito. Era desenvolver em si mesmo a busca pela arte marcial. Bruce Lee fez isso o tempo todo. Consequentemente veio o Jeet Kune Do. Ele mesmo fala isso, por conveniência eu chamei de Jeet Kune Do. Depois lá na frente ele já começa a ficar meio assim, olha, na real eu acho que não era bem assim que eu queria chegar. Me arrependo de ter criado o nome Jeet Kune Do, porque um nome, as pessoas começaram, ele percebeu o efeito cascata que isso deu, porque os alunos começaram a achar que a fórmula era o Jeet Kune Do, como até hoje acham, mas eu só faço Jeet Kune Do, então a pessoa está achando que Jeet Kune Do é uma fórmula. Ela tem fórmulas, mas ela não é a fórmula, e ele percebeu que os alunos estavam buscando estavam buscando a arte dele, e não era isso. Quando Bruce Lee idealizou, quando ele teve uma ideia de colocar todo esse conhecimento dele em um conceito de arte marcial, a ideia dele era usar esse barco chamado Jeet Kune Do para você resgatar a originalidade das artes marciais. O que é isso? É resgatar o propósito original das artes marciais e não de uma arte que ele criou. Então você não tem que ter essa busca. Se você está buscando o Jeet Kune Do, você erra.
Você não busca um barco, você busca o oceano, você busca um trajeto. Como que você vai buscar um barco? Buscar o Jeet Kune Do é como se você estivesse buscando o barco só e ficar no barco. Você tem que sair desse barco. Ele é um meio, Bruce Lee também falou isso, o Jeet Kune Do é um meio que você utiliza para chegar ao fim. Qual é o fim? O resgate das artes marciais. O resgate original, até das técnicas. Com o tempo a gente vai embaralhando as coisas e se perde um pouco daquela pureza de desenvolvimento mais simples, as técnicas um pouco mais simples. Conforme a evolução vem, o ser humano também começa a sofisticar muita coisa, e aí perde aquela simplicidade original. O Jeet Kune Do tenta resgatar o que as artes marciais sempre falaram, o Bruce Lee foi percebendo ali, principalmente na sua época, que era a arte marcial mesmo, estava meio que se perdendo. O Jeet Kune Do, para mim, é totalmente o resgate às artes marciais. É um estudo do que eu faço tecnicamente mediante a um conflito. Para você desenvolver isso daí, você precisa de um time também, você precisa de um time composto, um time firmado. A ciência marcial que nós temos, que foram desenvolvidas, eles partiram de um time muito sólido, da qual o Jeet Kune Do não houve, porque logo desde o início já houve conflito entre os participantes, porque o ego, a vaidade, Bruce Lee, como estava no cinema, as pessoas que estavam ali compondo a galera não estavam propriamente só buscando as artes marciais, estavam buscando também o status com Bruce Lee. Piorou ainda depois da morte. Depois que Bruce Lee morreu, então isso se agravou mais ainda. Você vê que a maioria dos sistemas e das ciências de artes marciais, elas saem de um time sólido, por mais que esse time lá na frente tenha alguma divergência, você vê que ele parte de um time sólido. Aí depois cada um vai ter no seu caminho, beleza? No Jeet Kune Do, o início já houve problemas ali enquanto Bruce Lee estava vivo. Mesmo assim, a galera depois continuou, mas é uma galera que continuou com divergência. Então Bruce Lee nunca teve um time forte para que a arte pudesse expandir, como outros tiveram. Ele não saiu de uma galera unida, de uma galera firmeza. O pessoal, cada um teve a sua vaidade, suas razões, e o problema é que, assim, os outros times, quando alguém saia com um pensamento diferente, é em relação assim, por exemplo, o Karatê teve as suas ramificações, só que elas são ramificações que partiram do Karatê, e elas não falam que as outras não são Karatê. No Jiu-Jitsu também as outras não falam que as outras não são Jiu-Jitsu. Agora, no Jeet Kune Do, um foi falando que o Jeet Kune Do dele é único e real para dizer que o outro não é. Assim como o outro diz que o dele é real, para também dizer que o outro também não é. Então eles mesmos acabaram quebrando a arte do Jeet Kune Do pelo próprio conflito pessoal que um começou a ter pelo outro. Uma inveja, uma vaidade, não sei. Mas é um caminho que é destrutivo, onde não foi firmado um time real, sólido, que todos tivessem aquela parceria, nós somos irmãos, nós estamos num time, é que nem você vê um time de um CT, quando a gente vai para um combate, quando vamos para um campeonato, cara, todo mundo se abraça, todo mundo unido. O Jeet Kune Do não viveu isso. O Jeet Kune Do não sabe o que é partir de uma família de verdade, onde pessoas estão unidas por um propósito. E se alguém saiu da casa, respeite quem saiu. Não, o problema é que é o seguinte, no Jeet Kune Do aconteceu muito isso. Se você sai da casinha de um e vai para outra, o outro já tá falando mal e tá dizendo que aquilo lá já não é mais Jeet Kune Do. Então você começa a ter uma arte quebrada, com rachaduras. Você fica na dúvida, o outro tá dizendo que não é, mas o outro também tá dizendo que não é. O outro diz que é, mas o outro diz que não é. O outro é verdadeiro. Ah, mas aquele não é verdadeiro, é pirata. Pra quê? Desculpa, na minha opinião, é uma meninice atrás da outra. E meninos com idade. O problema é que a busca, principalmente por essa turma, pelos alunos remanescentes, geração 1, 2, 3 e sei lá o quê, o problema é que a busca passou a não ser as artes marciais, sim Bruce Lee. Passaram com o Jeet Kune Do buscar Bruce Lee, ter uma performance igual a Bruce Lee, movimentos igual a Bruce Lee, cópias de Bruce Lee, jeitos de lutar que são de Bruce Lee. A ideia do Bruce Lee não era ter qualquer performance estagnada em um padrão. Como eu falei no começo desse vídeo, a ideia de Bruce Lee com o Jeet Kune Do, com o barco chamado Jeet Kune Do, era resgatar as técnicas mais simples das artes marciais, aquelas lá que foram criadas para a guerra. É para isso que foi criado o Jeet Kune Do. O Jeet Kune Do não pode ser o seu objetivo, é um meio. O problema é que eles usaram o Jeet Kune Do como objetivo e Bruce Lee como ideal. Aí perdeu. O ideal são as artes marciais. Aí você consegue entender o que é o barco do Jeet Kune Do. É só um barco. Sabe qual é o maior problema? É que as pessoas não querem largar esse barco. Barco bonito, é um barco legal. Se você for ver dos outros barcos também estão querendo trilhar esse caminho, assim, é um barco bem bonitão. Ele é desenhado, é amarelo, com uma fita preta, assim, tem um dragão, entende? Estou metaforando aqui.
Pegou a ideia? É um barco legal. Só que ele é tão legal que às vezes a pessoa não quer abandonar esse barco. Começa a ver ela sendo produzida por pessoas que não têm menor capacidade, que não têm experiência de fato, sempre a vida inteira presas ao que é o Jeet Kune Do. Não viveram nem outras artes marciais, mas julgam de fora. Falando em realidade, essa é a parte que o Jeet Kune Do mais se perdeu ainda. Sabe por quê? Você fala de defesa pessoal, uma situação de rua. Tudo que foi criado por Bruce Lee dentro do contexto em que ele estava vivo, algumas aplicações são para rua, golpes na virilha, furar os olhos, uma situação em que você esteja desarmado. Toda a arte marcial, toda a defesa pessoal também é composta pela parte desarmada, mas ela não pode ser só isso. Quando você vai pesquisar a parte armada, não tem, ou as pessoas fazem por fora. Quando não teve nem tempo de Bruce Lee desenvolver algo com armas. Em critério de defesa pessoal, em critério de se defender em uma situação de risco, você produziu uma arte da qual ela não tenha o jogo do combate com faca, combate com bastão, desarmamento de arma de fogo, ela não é completa. Além disso, ela fica muito por baixo se comparada às artes marciais que usam arma. Toda a eficiência do Jeet Kune Do, ela simplesmente é desmoronada quando você vai falar de defesa pessoal urbana. Porque em defesa pessoal urbana você vai fazer o quê quando uma pessoa está com uma faca na mão? Todas as artes marciais, elas têm um nível em que elas precisam trabalhar a defesa pessoal com armas. O Jeet Kune Do para defesa pessoal é mais incompleto ainda. Num conflito real, se eu estou desarmado, o que eu vou usar? Eu vou usar isso, isso, isso. Ok, mas é um teco só de uma arte. Então, o Jeet Kune Do ele deixa de ser totalmente completo quando você vai falar de rua. Quando chegamos aos aspectos de arma, de faca, de desenvolvimento de faca, você tem muitas outras artes marciais que trabalham muito melhor do que o próprio Jeet Kune Do. Não tem como falar que é uma arte completa e nem que foi concluída. É uma arte incompleta, não foi concluída. Te digo que o desenvolvimento dela, na minha opinião, não passou de 30%. Então tudo que você vê de Jeet Kune Do por aí saiu desses 30% só do que o Bruce Lee fez. O resto é desenvolvimento pessoal, é o time, é o Sifu, é o cara à frente que está dizendo do que ele acha que é. Todos os 70% do que você vê de Jeet Kune Do aí não é de Bruce Lee, não tem como ser. Porque nem ele conseguiu desenvolver uma arte para ele. Morreu no meio do caminho. Então entendam isso. Não é questão de maldade, de não querer, de eu jogar contra nada. Não, é questão de realidade. Você que é um artista marcial, você tem que buscar realidade. Na hora do combate, o que vai funcionar é o que é real. Se você ficar buscando a sua imaginação, você vai se perder no meio do caminho. Também queria que o mundo fosse melhor, que o governo não fosse corrupto, mas essa não é a verdade. Assim como não é a verdade que o Jeet Kune Do é uma arte concluída, que tudo ok, Bruce Lee assinou embaixo e estamos produzindo o que ele queria fielmente. Conceito totalmente original do que o Bruce Lee fez. 30% no máximo, cara. Eu tô sendo bem bonzinho em dizer 30%. Quando você vai falar de faca, se perde. Não tem um desenvolvimento de uma arte porque Bruce Lee não fez. Se você colocar que, não, mas nós temos um grupo ali de Jeet Kune Do que desenvolve arma, tudo bem, mas não é o que o Bruce Lee fazia, é o que você faz. Como é que você vai dizer que isso é Jeet Kune Do ou não? Aí vai ficar uma coisa muito descabeçada, que cada um vai tirar da sua cabeça. O Jeet Kune Do não tem como ser uma arte da qual você simplesmente tire todo o resto e fique só nela, porque isso não existe. Se você fizer isso, você vai ser muito limitado. Por mais que a pessoa só faça Jeet Kune Do a vida inteira, eu só vou fazer o que foi desenvolvido ali. O que ela pegar de fora, qualquer coisa de fora, movimentos ali que você vê que tem mais coisas ali e tal, ela tá pegando de fora. Tudo o desenvolvimento que nós temos do Jeet Kune Do, as pessoas estão pegando de fora. Não tá pegando da própria arte. Quando você vai falar de bastão e tonfa, como é que você vai falar de tonfa? Jeet Kune Do não desenvolveu tonfa. Jeet Kune Do não desenvolveu combate com bastão. Você tem artes que desenvolvem isso de uma forma muito mais completa do que o Jeet Kune Do e até muito mais avançado. Então se perde muito, principalmente quando se fala em defesa pessoal. Eu acho estranho eu ver alguns discursos assim, que a pessoa fala, não, mas o Jeet Kune Do só serve pra rua. Cara, mas nem pra isso, irmão. Vou ser bem sincero, se você cata um nego com bastão aí, ele morreu todo o Jeet Kune Do, cara. Não é assim, é complicado. Você pega um cara que manje. Se você pega uma pessoa, um artista marcial, que treine arma, que treine faca, eu não tô falando de um cara bêbado, de um cara que não tem noção, isso daí isso é sorte, isso não é arte, isso é sorte. Você teve a sorte de enfrentar um cara com um bastão da qual ele não sabia nem usar o bastão direito. Uma pessoa com uma faca que não sabia empunhar uma faca e nem o desenvolvimento. Agora vamos pensar, uma pessoa que treine de verdade. Eu sempre tive interagido com combate com faca, com combate com bastão. Eu sou o tipo de pessoa que eu já tenho anos de desenvolvimento de luta armada.
Pega um cara como eu, pega um cara que tem um cara que eu conheço que só faz isso. Você pega um cara desse, meu, não tem golpe que entre, cara. Eu tô falando nesse nível de artista marcial. Se você pegar um cara que destrua no treinamento com faca, destrua no treinamento com bastão, meu, não. Cadê Jeet Kune Do? Como é que você ouve certas pessoas aí falando que Jeet Kune Do só serve para defesa pessoal, querendo dizer que ele não serve para campeonato? Até é um jeito que a pessoa às vezes acha um álibi para menosprezar quem é competidor ou quem também faz a parte do desporto. Tudo bem, então tá bom. Eu levo em consideração isso se o cara quer falar só de defesa pessoal. Mas só de defesa pessoal, o Jeet Kune Do também passa muito por baixo. Não tem um desenvolvimento maduro, não tem um desenvolvimento completo com arma, com bastão, com faca, com tonfa. Se a pessoa fez, ela fez por conta e chupinhou de outra arte marcial. Não é Jeet Kune Do, mas ela vai dizer que é de Jeet Kune Do, né? Claro, né? Vamos defender a equipe, né? Entendeu? É hipocrisia. Sabe de onde vem a hipocrisia? Da vaidade. O ego. O cara não consegue lidar com a verdade de que assim, meu, você não tem um desenvolvimento de defesa pessoal nu e crua. Você pode treinar o seu Ice Jab, seu Straight Blast, seu Straight Lead, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Se eu ponhar uma faca na minha mão, você não me toca. Eu toco você, eu arranco você, mando você pro hospital e você não vai conseguir fazer nada comigo. O cara que manja lutar com arma, meu amigo, não tem lutador. Pode pegar o cara do UFC, da faca ele não passa. É muito perigoso. Repito, estou falando em relação a uma pessoa que tem domínio e estuda combate com faca. Estuda o corte, sabe a precisão. Meu amigo, você mexer com uma pessoa dessa, cara, você é um cara morto. O mais alto nível de artista marcial contra faca é muito difícil, ainda mais um cara que manja. Você não tem chance desses times de Jeet Kune Do falarem tanto de não, porque só serve para defesa pessoal. Tudo bem, mas vocês não estão trabalhando os níveis mais profundos da defesa pessoal, vocês estão trabalhando a parte superficial. Você tem algumas coisas que são mais semelhantes ao que o Bruce Lee fazia do que até o próprio Jeet Kune Do. Como, por exemplo, o MMA. O MMA ele é o que mais chega perto aos 30% do que o Bruce Lee fazia. O MMA conseguiu desenvolver aqueles 30% dentro do que o Bruce Lee fazia. Não é à toa que o Dana White fala que o Bruce Lee é o pai do MMA. Você tem que entender que o Dana White é o cara estudado. Você imagina quantos atletas ele já viu começar a carreira do zero e ascender para ser um dos atletas mais famosos. Ele viu, ele acompanhou a carreira de muita gente, do zero até a ascensão. Na noção de combate que esse cara tem. Por quê? Porque ele viu que o MMA conseguiu desenvolver aquilo que o Bruce Lee fazia. Dentro daquilo que o Bruce Lee fazia ainda. O maior núcleo do Jeet Kune Do original é o MMA. Hoje em dia é o MMA, mas o Vale Tudo foi a época que mais expressou aquilo que o Bruce Lee fazia. Mas é que depois, para se sustentar isso como evento, você acaba lesionando o atleta num nível da qual ele não volta mais, então você não tem rendimento. Por isso deixou-se de fazer o Vale Tudo, porque era um contexto muito perigoso. Vocês lembram do Rio Heroes, cara? Meu Deus do céu, você tem ainda algumas expressões disso, só que assim, para você fazer evento popular, o atleta você pode simplesmente destruir a carreira do cara em uma luta. Então ele não é uma coisa viável, ele não cuida da saúde da pessoa. Então assim, você vai ter um cara que vai fazer uma luta ali, que é meio que na real. Se ele tiver uma lesão ali permanente, o problema é dele. Então ele nunca mais vai lutar depois, mas pelo menos ele fez uma luta. Esse é o contexto de uma luta real, de um Vale Tudo. O Vale Tudo ele não se importa muito com a saúde do atleta e nem com o desenvolvimento de carreira dele. Uma luta, se você tiver uma lesão grave ali, você nunca mais volta. Então você tem algumas coisas que se desenvolveram e que desenvolveram muito próximo ao que o Bruce Lee fazia, que é o MMA. O Karate Full Contact também tem muita coisa que o Bruce Lee fazia, é o mais perto também, na minha opinião, o Kudo. Então você tem alguns desenvolvimentos fora disso, que não levam o nome de Jeet Kune Do, mas que estão muito mais próximos ao que o Bruce Lee fazia, porque infelizmente a arte se perdeu por causa do grupo, por causa dessa coisa de, eu sou melhor que o outro, eu quero ter o Jeet Kune Do que ninguém tem, dono do domínio. A vaidade, cara, isso aí é terrível. O que se vê de Jeet Kune Do, ou que se desenvolve em Jeet Kune Do, em escolas, principalmente de Jeet Kune Do, não é Jeet Kune Do. É idealização do que eles pensam que é Jeet Kune Do, e conforme o tempo, nós estamos em 2025, já não houve um desenvolvimento grande na época que Bruce Lee estava vivo. Então a coisa já meio que parou em 1973. Tentaram dar uma continuidade, mas essa continuidade foi muito perturbada. Não, como eu disse, não houve um time sólido com pessoas que se gostavam ali, vamos para frente. Não houve. Cada um queria tirar o seu teco. Então isso atrapalhou demais o desenvolvimento da arte de Jeet Kune Do. Então o que você vê de Jeet Kune Do hoje em dia, cara, desculpa falar, mas é fábula.
Não tô dizendo que eles não treinem nada do que o Bruce Lee fazia, claro que treinam, mas os caras meio que piram em cima de um negócio e começam a fazer demais uma coisa em que vira até uma fábula, começam a querer contextualizar demais uma coisa que nem o próprio disse que era para ser desse jeito. Os caras chegam a viajar sobre posturas que nem o Bruce Lee falou que tinha, assim. Nem o Bruce Lee dava tanta moral. Se você for ver o boxe, você acha que nenhum boxer quer chegar o mais direto possível no rosto de alguém? Os caras estudam a vida inteira só o jab, vai alinhar o jab a vida inteira ali para tentar entrar o mais rente, o mais alinhado, o mais direto possível no cara, o mais eficiente. Vocês acham que também um boxer não estão preocupados com essa eficiência? Claro que estão. Todo mundo que treina arte marcial está preocupado com a simplicidade e eficiência. O Jeet Kune Do tem um barco certo para levar essas pessoas, mas é só até um ponto. Depois desse ponto ele não tem mais, então não tem como você desenvolver. O Jeet Kune Do é uma coisa que o professor desenvolve para os alunos. Você não tem como ter uma escola de Jeet Kune Do, não tem como ter uma academia de Jeet Kune Do, como ter um instituto de Jeet Kune Do, como ter uma associação, uma federação. Não tem, porque a arte não foi desenvolvida lá atrás com os conceitos próprios para que isso fosse tocado para frente de uma forma boa. Cada um, mesmo que a pessoa abra um nome com tudo isso que eu falei, ela vai fazer do jeito dela, isso vai ter que estar nas regras dela. Isso não tem nada a ver com a arte marcial, isso foge até. A pessoa tem as verdades que ela acha que é. Se alguém não concorda, piorou, meu amigo. Aí você já, do dia pra noite, você passa a não ser mais Jeet Kune Do. Então não existe mais, infelizmente, a arte não existe. O que existe, você quer Jeet Kune Do, meu amigo, vai lá e busca o que o Bruce Lee fez e já tá bom. E o que ele fez, você encontra nas artes marciais, você encontra em boas academias que nem levam o nome. Eu mesmo encontrei mais Jeet Kune Do fora das academias de Jeet Kune Do do que dentro. Quando você vai nas academias de Jeet Kune Do, você tem as verdades que querem ser impostas. É muito louco como que o caminho da arte foi muito contrário ao que o Bruce Lee mais falava para ser. É doido isso, né? Mas acontece, porque o miolo dessa encrenca começou pela vaidade. Todo mundo queria ser o discípulo de Bruce Lee, queria ser o comandante da arte de Bruce Lee. Dava fama, dinheiro, status. Aí começou a um ter mais fama, aí o outro que não tinha muito ia lá e falava mal daquele que tinha, dizendo que aquilo não era Jeet Kune Do. Aí começou uma bagunça gigantesca, que até hoje existe. Essas escolas ficam brigando, ficam querendo colocar... Não vai por essa, tá? Não vai por essa.